Ok? Próximo crime, pessoal. Ok. Artigo 304 do nosso CPM. Apropriar-se, tá? De dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem. Muito bem. Pena, reclusão de 2 a 7 anos. Beleza. Professora, que crime que é este? Este é o crime de peculato, apropriação. Olha que legal. Peculato, apropriação por erro de outrem, tá? Esse aqui, galerinha, é uma modalidade especial do peculato apropriação, é isso aí. O artigo 304 do CPM é a modalidade especial do peculato apropriação. Que modalidade especial é essa, prof? Quando o funcionário público, como militar, apropria-se de bens, dinheiro ou valor que é entregue à repartição pública por erro de outra pessoa, ok? Então, imaginemos que, olha a seguinte situação, o agente vai até o batalhão de trânsito para efetuar o pagamento de multas que lhe foram aplicadas. Então, nós sabemos que o batalhão de trânsito da Polícia Militar não recebe penas de multa, né? Ali não é o local competente para recebimento dessas penas, desses valores, ok? Então, o batalhão de trânsito não tem competência para receber, né, os valores das multas aplicadas. Mas o outrem não sabe disso. Ele acredita que o batalhão de trânsito é o lugar competente. Então, o que é que ele faz? Ele chega até o batalhão, fala lá pro militar, olha, eu tô aqui para pagar essas multas. O cara fala, beleza, fechou, bora receber. O senhor precisa de troco? Não, melhor ainda, que eu também não tenho troco para lhe dar agora. E ele recebe essa multa. O que é que ele faz com essa multa? O valor dessa multa está na mão dele. Ele apropria. Ele pega para ele. Mas ele só pratica este crime de peculato apropriação em razão o quê? De erro de outrem. Qual era a conduta do militar? Alertar o cidadão. Falar, camarada, que não é local competente para efetuar o pagamento de multa, né? Mas não, ele não alerta o agente. Ele recebe esta multa porque o agente está em erro, tá? Ele recebe e se apropria. Facinho, tá, galerinha? Esse é o 304, peculato apropriação por erro de outrem. Olha só. Pratica este crime o funcionário público militar que no exercício da sua função conhecedor do erro do particular, recebe dele dinheiro ou qualquer outra utilidade, com a intenção de tomar para si o que lhe foi entregue e confiado à administração pública. Ou seja, ele mantém o outro em erro, porque a intenção dele é apropriar-se daquilo que enganosamente, daquilo que equivocadamente foi entregue à administração pública, ok? Então, o crime aqui é apropriar, tomar para si aquilo que equivocadamente, aquilo que por erro foi entregue à administração. Belezinha? Olha só, exemplo, é aquilo que nós acabamos de falar, tá? Entrega de bem em repartição pública equivocada, entrega de bens que não estão mais sendo recolhidos pela administração pública ou pagamento de uma multa em local indevido. Belezinha? Agora, prof, quais são os requisitos para caracterizar o crime do artigo 304? Quais são os requisitos para caracterizar o crime do artigo 304 do CPM? Primeiro, tem que existir o erro do particular. Então, os requisitos são 2. Erro do particular somado a
recebimento indevido do valor ou utilidade por parte do funcionário público conhecedor do erro do particular. E lógico, este recebimento, ele transforma-se em apropriação. Por parte do funcionário público. Ok? Fechou? Bora! Né? Então, olha só. Aqui é aquela classificaçãozinha para nós compreendermos esse tipo penal. Bora, vamos lá. Sujeitativa militar, é o funcionário público, ok? É o militar, é o funcionário público ou civil que pode o quê? Estar praticando este crime em conluio com o funcionário público. Sujeito passivo é a administração militar, é o Estado. Elementos é o dolo, elemento subjetivo é o dolo, ok? 304 não tem espaço para culpa, é somente o dolo. Não admite modalidade culposa, ok? Ah, professora, mas o funcionário público recebeu por erro, mas o funcionário público também não sabia que ali não era local devido, não. Ele recebeu e deixou ali para entregar para o seu superior. Beleza, ele agiu de maneira culposa. Se não existe a previsão culposa, não existe crime, ok? Se não existe a previsão culposa de um crime e o agente pratica essa conduta culposa, qual é a consequência? Não existe crime, por falta de previsão legal. Por falta de previsão legal, ok? Objeto ou elemento subobjetivo é a conduta, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade mediante erro de outrem. Os objetos jurídicos vai recair sobre o bem jurídico protegido, é a moralidade da administração. E objeto material, sobre o que recai essa conduta? Vai recair sobre bens ou dinheiros, a depender do que o particular entregar equivocadamente à administração pública. O momento consumativo é um crime material, tá? Ele só vai estar consumado, pronto e acabado com a efetiva entrega do bem e apropriação por parte do funcionário público. Como é um crime material, nós vamos sim admitir a tentativa, ok? Pessoal, bora aqui agora, deixemos peculato e migremos agora para concussão. E junto com concussão, excesso de exação e desvio, é isso aí. Então, junto com concussão, nós temos concussão, excesso de exação e desvio, ok? Olha só, como que nós identificamos, professora, o crime de concussão? O crime de concussão nós identificamos com esse verbinho aqui, ó, exigir. Exigir, tá bom? Então, exigir. Sempre que o funcionário público exigir uma vantagem, nós vamos estar diante do crime de concussão, ok? Professora, como que eu sei se o funcionário público está exigindo? Pelo comportamento dele, pelo tom de voz, ok? Se ele fala assim, olha, deixa aí um troquinho para mim, né? Para nós agilizarmos a sua situação. Você me ajuda, eu lhe ajudo. Isso é exigência? Não, isso não é exigência, ok? Isso é dica, né? Não é exigência, é dica, não é. Agora o funcionário fala, olha, eu quero, eu exijo, ou você deixa isso aí para mim, ou a sua situação vai ficar feia aqui comigo na ponta da minha caneta. Isso é exigência, ok? Então, exigência tem uma dureza maior, um rigor maior, uma aspereza na fala do
funcionário. Então, falou em exigir, falou no crime de concussão. Concussão, exigir. Concussão, exigir. Exigir, concussão, ok? Então, vamos lá. Artigo 305. Concussão, tá? Concussão é igual a exigência. Vamos fazer a leitura, então? Olha só. Exigir, olha aqui, grandão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Ou seja, o próprio funcionário público exige ou ele o faz por terceira pessoa, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Galerinha, isso aqui é muito importante, tá? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sempre em razão dela, tá? Fora da função, num dia de folga, o funcionário lhe encontra no supermercado, lhe encontra no restaurante e faz a exigência. Ele está no exercício da função? Não, está fora da função. Mas essa exigência, ela se dá por conta da função, em razão da função que ele exerce, ok? Agora imagine que ele, ou mesmo antes de assumir, fala, olha, é o seguinte, eu passei no concurso público, eu vou assumir determinado posto, eu vou assumir determinado cargo. Quando estiver lá, eu posso lhe ajudar. Se você me ajudar agora, então eu exijo que você faça um adiantamento para mim aí de 10 mil reais, para assim que eu assumir o meu cargo, eu resolver aquela paradinha lá para você, ok? Então pode, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, ok? Mas sempre em razão dela. Só ele exige o quê? O que ele vai exigir? Uma vantagem indevida, tá bom? Aqui, desculpa. Aqui, quando nós falamos em vantagem indevida, nós temos um leque de opções. Aqui eu posso ter uma vantagem patrimonial, tá? Posso receber uma lancha de presente, né? Aqui eu posso receber uma quantia em dinheiro. Eu posso receber o quê? Favores. E assim infinitamente, tá bom? Vantagem indevida, tá? Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Então, este aqui é o criminho da concussão. Concussão, galerinha, exigir. Exigir o quê, professora? Vantagem indevida. Exigir, cara feia, vantagem indevida. Mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, tá? Olha só, consiste, então o crime de concussão, ele consiste na exigência, direta ou indireta, do funcionário público em receber da vítima uma vantagem indevida. Essa vantagem indevida pode ser para si ou para outrem. Vantagem essa exigida em razão da função, estando ou não no exercício dela. Isso é muito importante. Exigida em razão da função, estando ou não no exercício dela. Isso é irrelevante. Se ele está em exercício ou se ele ainda não assumiu. O que é relevante? Que essa exigência tem que ser realizada em razão da função. Ok? Pois bem. Vamos lá. Prosseguindo, né? Prosseguindo aí para concussão. Bora, galerinha, ó. Aqui algumas compreensões do texto da lei, tá? Exigir significa forçar um recebimento, né? Forçar uma vantagem indevida. Mas quando fala forçar, não estamos falando em ameaça, ok? Estamos falando em aspereza, em rigidez, tá? No momento de cobrar essa vantagem indevida. A exigência, ela pode ser explícita, revelando o mal, né? Ou implícita. Ele fala assim, olha, ou você me passa este valor, ok? Ou
a sua situação aqui vai ficar feia, da seguinte maneira. Ele deixa bem claro o malefício que a vítima vai enfrentar. Ou ele fala, olha, me passa esse valor, senão a sua situação aqui não vai ficar boa. Ele apenas exige, mas não revela à vítima qual é o mal que a vítima terá de suportar. A vantagem pode ser para si ou para outrem, ok? A vantagem ela pode ser para si ou para outro. Ó, exigir para si ou para outrem, ok? Ela pode exigir uma vantagem para um amigo, para um esposo, para uma esposa, para uma irmã, para um colega de trabalho, para um filho, tá? Ok. Direto ou indiretamente. Olha só, com essa previsão, a vantagem devida pode ser exigida diretamente pelo funcionário. Ou ainda ele pode fazer-se intermediário, pode pedir que terceira pessoa vá e cumpra essa exigência em seu nome. Em razão da função. Isso aqui é muito legal, galerinha, é aquilo que nós acabamos de falar. Significa que para o cometimento deste crime, não é necessário que o funcionário público esteja no exercício da função, nem tampouco que já esteja em exercício. Basta que a exigência seja em razão dela. Assim, no momento da conduta criminosa, de exigir a vantagem devida, pouco importa se o funcionário esteja de folga, de licença ou no horário de almoço, por exemplo. Ou ainda, que não tenha assumido a sua função. Tá? A vantagem devida nós já vimos que é um leque de situações, né? Este crime é crime formal, ele consuma-se, pessoal, no momento da exigência, ok? Sendo assim, a entrega da vantagem vai caracterizar mero exaurimento do crime, ok? Quando que este crime, professor, está pronto, acabado e consumado? Com a mera exigência. Funcionário público exigiu, crime está pronto, acabado e consumado. E a entrega da vantagem? É mero exaurimento do crime. É mera conclusão da conduta criminosa, sem nenhuma implicação em relação ao momento consumativo do crime, tá? Agora, pessoal, né, a classificaçãozinha da nossa classificaçãozinha do crime de concussão. Bora, é muito crime, professora, já, né? Vamos lá, compreendendo o tipo penal. Sujeitos deste crime: militar, funcionário público ou civil, belezinha? A administração militar, né? Sujeito passivo e administração militar é o Estado. Os elementos: subjetivo, que é o dolo. O elemento objetivo: exigir vantagem indevida, né? O objeto jurídico: esse crime, o bem que está sendo tutelado é a administração, a moralidade da administração pública. O objeto material: este crime vai recair sobre a vantagem indevida que é exigida pelo funcionário público. E o momento consumativo é um crime formal. Só que em que pese esse crime formal, porque ele se consuma com a mera exigência, mas em que pese esse crime formal, vai admitir a tentativa. Como, professora? Pela modalidade, vai admitir modalidade tentada, se essa exigência dar-se por meio escrito. Imagine que o funcionário público resolva escrever uma carta exigindo essa vantagem devida. E essa carta seja interceptada ou não chegue até as mãos do destinatário. Modalidade tentada. Loucura, né? Mas a doutrina fala que entende que existe. Então existe, não é verdade? Agora, se de fato ocorre, aí não, né, galerinha? Aí não, porque perde um pouco a eficácia da própria exigência, né? Porque o crime de concussão, ele é revestido com um pouco de ameaça. Então, esse exigir do funcionário público impõe uma certa ameaça, amedronta a vítima, a ponto de forçá-la a ceder à vantagem devida solicitada, ok? Agora, excesso de exação. Quando nós lemos aqui excesso de exação, o que nós podemos entender? Excesso, professora, na cobrança, ok?
Belezinha? Então, ó, excesso de exação é o excesso na cobrança, ok? É o exagero do funcionário em realizar uma cobrança, tá? Cobrança do que, professora? De imposto, taxa ou emolumento, de que sabe ser indevido. Ou quando devido emprega na cobrança o meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, olha só. Aqui nós temos duas condutas, ok? Aqui nós temos duas condutas no excesso de exação, tá? Excesso de exação. Nós temos duas condutas. Primeira conduta é o funcionário público faz cobrança, ele faz cobrança de imposto, taxa ou emolumento. Ele vai fazer a cobrança de imposto, taxa ou emolumentos, que ele sabe ser indevido. Que sabe ser indevido. Ok, primeira situação. Segunda situação, professora. Ele faz, olha, isso é incrível. Ele faz cobrança, como eu amo crimes contra a administração. Vou revelar para vocês, eu gosto muito mais de trabalhar crimes contra a administração militar do que crimes contra a sociedade. Sinceramente, eu amo estudar crimes contra a administração militar, muito mais do que crimes contra a sociedade, porque eles são mais diretos, mais objetivos, mais claros, né? Uma interpretação mais fechada do que os crimes praticados contra a sociedade. Homicídio, lesão, inundação, furto, roubo, extorsão, estelionato, né? Então, primeira situação, ele faz a cobrança de impostos, taxas e emolumentos que sabe ser indevido. Na segunda situação, ele faz a cobrança de impostos, taxas e emolumentos que são devidos. Isso aí! Peraí, prof. Se ele faz a cobrança de impostos, de taxas, de emolumentos que são devidos, cadê a conduta aqui? Cadê a conduta criminosa aqui? Mas ele faz a cobrança de taxas, impostos e emolumentos devidos de modo ao crime aqui, ó. Ele a faz de modo vexatório. Ele faz, mas ele faz de modo vexatório, de modo vergonhoso, de modo constrangedor para o contribuinte. E a lei não autoriza essa cobrança vexatória, a lei não autoriza essa cobrança constrangedora, ok? A lei não autoriza. Então, no excesso de exação, o funcionário público, quando que o funcionário público pratica o crime de concussão? Quando ele exige uma vantagem devida, direto ou indiretamente, para si ou para outro, em razão da sua função, mesmo estando fora dela ou antes de assumi-la. Beleza. Quando que a gente pratica o crime de excesso de exação? Em duas situações. Quando a gente faz uma cobrança indevida de impostos, taxas e emolumentos, ou quando faz a cobrança devida de impostos, taxas e emolumentos, mas emprega na cobrança meio vexatório, meio gravoso, meio constrangedor, que a lei não autoriza. Eis o crime de excesso de exação. Bom demais, né? Bom demais, gente. É isso aí. Bora então, né? Certinho, certinho, certinho? Bora, bora, bora.
ok? É bom escrever, viu, galerinha? É bom escrever, fazer esqueminha, fazer resuminho, porque nós acabamos memorizando todo o conteúdo. E na hora da prova, ó, você pega a canetinha, vira lá, faz o esqueminha, responde a questão, acerta, tá aprovado, tá todo mundo feliz. Então, olha só, excesso de exação, vou ler mais uma vez só para fechar. Exigir imposto documento que sabe indevido ou quando devido, emprega na cobrança, meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Detenção de 6 meses a 2 anos. Me dá um exemplo aí, professor, não vem nada em minha mente de taxa, de imposto de emolumento direto para a instituição militar. A taxa que nós pagamos ao Corpo de Bombeiros, não é verdade? Quando você vai abrir um estabelecimento, precisa do alvará, um dos requisitos é o Corpo de Bombeiro vá lá, faça a vistoria e você paga uma taxa por este serviço. Beleza? Aqui, ó, pessoal, só para nós compreendermos. Então, ó, o referido artigo apresenta duas condutas, quais sejam, tá? É o referido artigo, tá, galerinha? O referido artigo representa duas condutas. Primeira conduta, cobrança indevida de impostos, taxas ou emolumentos. Nessa situação, o funcionário sabe que a cobrança é indevida, sabe que o contribuinte nada deve e ainda assim faz a cobrança. Não é isso? Olha só, que é o sabe indevido. Segunda situação, cobrança devida, porém realizada de modo vexatório, vergonhoso, não autorizado por lei. Aqui a cobrança é devida, aqui o contribuinte é devedor, mas o funcionário público se excede no modo de, se excede e o faz de modo contrário à lei, de modo a constranger o contribuinte. Belezinha, pessoal? Próximo criminho, né? E último da aula de hoje, dessa parte, né? Já estamos fechando, galerinha, já estamos fechando, tranquilinho, tranquilinho, já estamos finalizando os crimes contra a administração militar. Lembra? Eles estão do 298 ao 334. Já estamos no 307, estamos finalizando. Desvio, galerinha, crime de desvio, olha só. Desviar em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo, da função, para recolher aos cofres públicos, tá? Então, reclusão de 2 a 12 anos. A conduta aqui representa o desvio dos valores recebidos indevidamente, em proveito próprio ou alheio, ok? Esse artigo 307 muito nos lembra o crime de peculato, desvio, né? Muito nos lembra o crime do artigo 304, ok? Só que aqui é o crime de desvio. Aquele é o peculato mediante erro de outro. É o peculato apropriação, né? Mediante erro de outrem. Então, o artigo 304 diz respeito ao peculato, né? Mediante apropriação por erro de outrem, tá? Aqui nós temos o crime de desvio, tá? Aqui nós já estamos em outro capítulo, dentro da concussão, tá bom? Então, olha só, a conduta aqui representa o desvio dos valores recebidos indevidamente, em proveito próprio ou alheio, tá? Veja bem, aqui só fala indevidamente, que não fala em erro de outrem, só trabalha indevidamente. Então, resumidamente, pode-se considerar que, olha que legal, a mera exigência, ó, tem 3 cores. Se são 3 cores, é porque eu vou ter 3 situações diferentes, ok? Então, vamos lá. Mera exigência do tributo devido, na forma que a lei não autoriza, ou indevido. Caracteriza o crime de excesso de exação do artigo 303. Então, ó, exigência de um tributo devido de modo contrário à lei, ou exigência de um tributo indevido, vai caracterizar o crime de excesso de exação.
Se houver recebimento de valores indevidos e o funcionário os desviar em proveito próprio ou de outrem, responderá pelo crime de desvio do artigo 307 do Código Penal Militar. Por fim, diante do recebimento de valores devidos e desviados, responderá pelo crime de peculato desvio, ok? Artigo 303. Então, olha que legal. Olha que legal. Aqui eu tenho 3 situações, mas eu vou apresentar para vocês agora, só para fechar aqui, em relação à concussão, eu vou apresentar 4 situações para vocês. Vamos lá, galerinha. Primeira situação. O agente exige, tá? É o funcionário público, ele exige uma vantagem devida, de maneira direta ou indireta, mesmo fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Beleza? Que crime que é esse? Crime de concussão, porque eu tenho o verbo exigir. Beleza. O agente efetua cobrança, funcionário público efetua uma cobrança de taxa, imposto e emolumentos que sabe ser indevido. Que crime que é este? Excesso de exação. O funcionário público faz uma cobrança de taxa, imposto e emolumentos devidos, mas se excede na cobrança. Que crime que é este? Excesso de exação. O funcionário público recebe indevidamente determinados valores e os desvia em proveito próprio. Que crime que é este? Crime de desvio. Beleza? Certinho? O agente recebe valores devidos. Veja bem, no crime de desvio, o agente recebe o quê? Valores indevidos. Tá? Então, no crime de desvio, o agente recebe valores indevidos. Agora, professor, e se o agente recebe um valor devido, um valor correto, um valor certo, mas pega para si, desvia para si, aí eu não estou diante do crime de desvio, tá? Aí eu estou diante do crime de peculato, ok? Aí eu estou diante do crime de peculato, desvio, certinho? Para caracterizar o crime de desvio, desviar em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, tá? Então, ele recebeu indevidamente e desvia, é o crime de desvio do artigo 307. Agora, se ele recebe devidamente, é correto. O funcionário público está na repartição competente, ele é funcionário competente para receber aquele valor e ele recebe. Só que ao invés dele repassar para os cofres públicos, ele repassa para o seu bolso, né? Que crime que é esse? Crime de peculato. Que peculato? Peculato, desvio, né? Ele desviou, tá? A origem, o destino, ele desviou, perdão, peculato, desvio. Ele desviou o destino daquele valor. O destino daquele valor era cofres públicos. Ele fez uma curva e mandou para o seu bolso. Fechou, galerinha? Certinho? Então é isso aí que nós temos. Nós temos aqui uma questão que vale a pena nós conversarmos sobre ela. Olha só. Celso, soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi preso em flagrante delito pelos crimes de peculato e falsidade de documento público, praticados contra a administração militar. Oferecida a denúncia perante a Auditoria Militar do Estado, Celso será processado e julgado. Com referência à situação hipotética acima apresentada e considerando a organização da Justiça Militar do Estado do Espírito Santo, assinale a opção correta. Então, veja só, a resposta ela está aqui, na sentença. Olha só, preso em flagrante por crime de peculato e falsidade, praticados contra a administração militar. Oferecida a denúncia perante a Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo. Então, vamos ver quem será competente para processar e julgar este militar. Vamos lá. Letra A. Nos termos do que dispõe a Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, o órgão competente para julgar o caso em questão é a Justiça Comum, porque se trata de crimes dolosos,
ainda que praticados contra a instituição militar. Nada a ver, ok? Só vai para a justiça comum, crime doloso, contra civil, gente, ok? Que nós vimos na nossa aulinha passada. Então, não é a letra A. Letra B. A competência para conhecer, processar e julgar os crimes praticados por Celso será do Conselho de Justiça da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo. Certíssimo, galerinha. Caso os crimes descritos fossem praticados contra civil, estando o agente no exercício da função policial, a competência para processar e julgar seria do Conselho Permanente de Justiça? Não. Nós temos a Organização da Justiça Militar do Estado do Espírito Santo. A competência para conhecer, processar e julgar os feitos objeto da situação hipotética em apreço é o Conselho Especial de Justiça. Tá? Caso Celso seja condenado e pretenda recorrer da decisão condenatória, o recurso deverá ser dirigido ao Superior Tribunal Militar, por expressa disposição contida na Organização da Justiça Militar do Estado do Espírito Santo. Nós já tínhamos visto, é a letra B, né, pessoal? Já tínhamos visto, é a letra B de bola, ok? Com isso, terminamos aí mais uma parte dos crimes contra a administração militar, ok? E ao recadinho que fica para vocês, olha só que bacana. Posso ainda não ter chegado onde eu queria, mas estou mais perto do que ontem. Parabéns, é isso mesmo, né? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, olha, eu ainda não cheguei onde eu queria, eu ainda não galguei todos os degraus que eu desejo galgar na minha vida, mas com certeza, sempre lutando, sempre em frente. Hoje, eu estou mais perto do que ontem, ok? E é com este pensamento que eu me despeço de vocês, lhes desejando ótimos estudos, ok? Lhes desejando ótimos estudos, belezinha? Pessoal, se ficou alguma dúvida, entre em contato. Eu estou totalmente à disposição de vocês, desejosa do sucesso de cada um de vocês diante da prova que vocês irão realizar, ok? Vejam bem, nós não tivemos muitas questões aqui, porque são questões que nós não conseguimos encontrar, ok? Muito difícil encontrar esse tipo de questão, ou seja, fatalmente porque não vem sendo cobrado nos concursos. E isso gera um pouco de perigo, porque se não vem sendo cobrado, é hora de cobrar. Então, professora, qual que é a dica? Para de apavorar, professora, para de apavorar e dá uma dica aí para nós. Galerinha, eu andei olhando provas passadas já, né? Porque a gente, quando está aqui diante de vocês, como parceiro em concurso público, nós damos aí também uma mergulhada no mundo dos concurseiros, né? A gente dá uma mergulhada aí no mundo dos concurseiros. Então, eu sugiro que vocês peguem provas passadas, sim, em provas recentes, tem prova de PM de Goiás aí, ou mesmo anterior de Minas Gerais. Peguem as provas, vão lá na parte direcionada do direito penal militar e resolvam todas as questões, ok? É muito bacana, é muito válido. Essas provas também funcionam como banco de questões. Nós temos que olhar para essas provas passadas e enxergá-las como verdadeiros bancos de questões, ok? Então fica aí a minha dica. Foi resolver a prova, surgiu dúvida, matéria que nós estamos aqui junto? Manda um messenger para mim, manda um e-mail, liga pro LAC, pega o contato aqui da professora e bora estudar junto, ok? Ah, professora, mas a minha dúvida é uma matéria que eu não estudei com a senhora, mas é penal militar. Bora, manda aqui que eu tô à disposição de vocês, belezinha? Forte abraço, tamo junto, até o próximo bloco daqui a pouquinho. Até mais, pessoal. Não esqueçam, gentilmente avalie a nossa aula aqui, ok? Forte abraço, até mais. Clique like.